Esse império cresceu em escala jamais igualada. Misterioso, violento ao extremo e incrivelmente inventivo. O único império que sobreviveu 4 milênios. China. Os imperadores mobilizavam exércitos de camponeses para executar obras de engenharia sem paralelo em nossa história. A tumba dourada com rios de mercúrio. It's hard to believe that something like that could be purely the product of human labor. O mais longo canal do mundo e a frota naval mais potente que jamais existira. Mas nada se comparava ao monumento que mudaria a face da Terra, a Grande Muralha da China. This is the biggest project management in history. Entretanto, dinastia após dinastia, consumidas pela vaidade e cobiça, eram depostas pelo povo revoltado. E a opressão virava a destruição. Construindo um império. China. At the dawn of civilization, the Chinese were there, and they are still here. Hello, I'm Peter Weller. When the Egyptians were building their pyramids, the Chinese already had sumptuous palaces for their kings. When Rome was planning its soaring aqueduct that would bathe its citizens and quench their thirst, the Chinese were redirecting an entire river by blowing up a mountain before gunpowder and building a dam that would irrigate thousands and thousands of acres of land and launch a population explosion the world had never seen. Há 4 milênios, a civilização chinesa cresceu e espalhou-se por vasta área, 1/3 maior que a dos Estados Unidos. Mas durante séculos a China viveu um caos. Os reinos separados lutavam pelo poder supremo. Guerras e conflitos devastavam o território. China was, as we think of it today, more or less, was made up of a number of states, all of which were fighting with one another for supremacy. The period was called the Warring States. No século III a.C., um reino emergiu como o mais poderoso e o mais impiedoso. Uma província, lar de pessoas hostis e belicosas. Eram ambiciosos, fechados e determinados a conquistar e a unir os 7 reinos. Eram chamados de Qin. Eles unificaram o vasto território, criando um império como o mundo jamais vira até então. O reino Qin prosperou em uma região fértil e plana, com acesso a rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, que o ligava aos mais longínquos recantos do mundo. Com o tempo, os Qin desenvolveram 2 vantagens militares sobre os rivais. Aprendendo de nômades e bárbaros, eles se aperfeiçoaram na equitação. Ao mesmo tempo, criaram nova estratégia de guerra. Até então, as batalhas eram disputadas por pequenos grupos de nobres em carruagens. Mas a recente descoberta do metal forjado levou à produção em massa de armas e ao surgimento de um novo tipo de guerreiro, o infante, o soldado a pé. It was a time when the use of iron became much more widespread. So just at the same time as infantry armies, which tended to be much larger, came in, so it was possible to make more weapons. Com essa novidade tática, o povo Qin lançou uma ofensiva para conquistar a China toda. À medida que os rivais caíam, os Qin encararam um novo desafio. Como conseguir alimentação suficiente para esse enorme exército? A responsabilidade recaiu sobre um único homem. Seu nome era Li Bin, oficial do exército Qin e um dos maiores engenheiros de todos os tempos. Sob suas ordens, os chineses construíram uma obra-prima da engenharia. Havia séculos que o rio Min atormentava o povo chinês, provocando secas de inverno e inundações de verão.
Agora, Li Bing estava resolvido a domar as águas revoltas. O plano era construir uma barragem que criasse um novo curso de água, um canal que controlasse as inundações e fornecesse água suficiente para a necessária produção de alimentos. Mas havia um enorme obstáculo, o Monte Qinshen, que barrava o caminho de seu canal. Não havia como mover o monte. A solução foi abrir um caminho através dele para o novo canal. Como era muito antes da invenção da pólvora, seriam necessárias décadas para abrir caminho através da montanha, só com o auxílio de martelos e cunhas. Os Qin queriam resultados imediatos e exigiram de Li Bing uma solução. O jovem oficial utilizou-se então das forças da natureza. Primeiro, mandou esquentar a rocha com fogueiras estrategicamente dispostas e, em seguida, jogou água fria. A rocha se fragmentava, facilitando em muito o trabalho da abertura. 8 anos depois, Li Bing conseguiu abrir um caminho através da montanha. Agora, teria de construir a enorme barragem que desviaria as águas do rio Min para o canal aberto. Milhares de trabalhadores foram convocados, os quais ergueram a barragem apenas com pás e muito músculo. O engenhoso Li Bing projetou uma barragem que podia regular a força das águas de acordo com a estação. No verão, mais água seria desviada para o canal para prevenir inundações nas margens. No inverno, maior quantidade de água ficaria no rio, a fim de evitar a seca. Com a irrigação de vasta faixa de terra do território Qin, a região atraiu uma multidão de agricultores. Os militares tinham uma nova base para lançar ataques ao território inimigo. O Estado Qin começava a galgar os degraus do poder. And he used the wealth created by agriculture and the power created by the military to unite all of China. Em 247 a.C., essa tarefa ficou com o novo imperador Qin, um menino de 13 anos chamado Yingzheng. Ele assumira o trono tendo a mãe como regente viúva. Mas o menino vivia em um palácio fervilhante de inimigos que já conspiravam para destroná-lo e preparavam suas espadas. No alto da lista daqueles que queriam matá-lo, achava-se a própria mãe. A viúva agora tinha um amante e 2 filhos que ela queria ver no trono. Aos 22 anos, Yingzheng descobriu a trama e se enfureceu. Exilou a mãe e mandou matar os meio-irmãos, bem como o amante da viúva. Seu poder agora era absoluto. Com o trono assegurado, Yingzheng ordenou ao exército que terminasse a unificação da China. Mas havia um inimigo que ainda resistia. Era o reino de Chu. Em 238 a.C., os Qin lançaram-se em uma guerra épica e sangrenta com os Chu. Essa luta prosseguiu encarniçada por 15 anos. Finalmente, em 223 a.C., os Chu também ergueram a bandeira branca. O último grande obstáculo à supremacia Qin fora esmagado. The Qin supremacy over the Chu is they were able to organize their armies in a much more efficient way than had been done before. O sonho do Império Único fora realizado. A China estava unificada e em paz. O legítimo imperador agora precisava de um nome real. E tornou-se conhecido em toda a China e no mundo inteiro simplesmente como Shi Huangdi, o primeiro imperador. Shi Huangdi declarou que sua dinastia duraria 10.000 gerações. Foi em seu reinado que a China executou o talvez mais espetacular projeto de construção de todos os tempos, uma muralha que maravilharia o mundo até hoje. Mas os Qin
pagariam caro pela grande ambição do imperador, suportando a ira de chefes cruéis e derramando o sangue do próprio povo. 220 a.C. O primeiro imperador da China, o guerreiro Shi Huangdi, foi inspecionar o novo império. Pela primeira vez, a China encontrava-se unificada e pacificada, e ele tencionava mantê-la assim, com o mais ambicioso projeto de engenharia jamais concebido, a Grande Muralha da China. Well, the Great Wall was a linking up of walls that had existed previously. A number of states in the north of China had built walls partly to defend against one another, but more importantly to defend their northern frontier. Até hoje ela permanece insuperável, mesmo pela moderna engenharia. Uma barreira inconquistável que isolava o Império Chinês do resto do mundo. Ao longo da fronteira, a muralha se estenderia por milhares de quilômetros. This is Chongcheng. In Mandarin it means long wall. And believe me, covering more turf than the continental United States is wide, and including all of its spurs that go off into no place, it's 6,000 miles. And man, that's long. Shi Huangdi, China's first emperor, started building it 2,000 years ago. It was worked on right up until the 17th century. But the original wall didn't look like this. It was kind of a mud brick affair, but it presented an interesting engineering challenge nonetheless, because it had to go all the way from the sea in the east to the Gobi Desert in the west, just to keep the northern nomads like the Mongols out and the Chinese people in. If it took the audacity of emperors to dream great, it took the relentless drive of the Chinese labor force to build great, but not without a price. Their capacity to endure hardship was unimaginable. Men, women, and children worked with their hands on this wall, and if you complained or tried to run away, you were killed. Disease was constant, injury was commonplace. Dressed only in rags, these people suffered bitter cold, bitter hunger, bitter exhaustion. Records say that at the height of production on this wall, close to 1/5 of China's entire labor force, 1 million people were working here, and 1/4 of those people died. And if you died here, usually you were buried here, in the wall, giving rise to its other nickname among some, the Long Graveyard. Milhões de pessoas quebraram o braço, a perna ou a espinha nessa obra. There is very moving poetry, mostly written by wives and mothers, about young boys going off and working on the Great Wall Project, not having food, dying in the cold winters, and never returning home. Mas a força braçal não era suficiente. Diferentes regiões tinham solos diferentes e materiais variados de construção. Onde fosse possível, os muros existentes eram reaproveitados, mas a maior parte foi erguida do zero. Os construtores inventaram um sistema que utilizava o único material que jamais faltava. The tamped earth method is what in Chinese is called a hangtu. What this means is that you build a wooden frame to enclose the wall, and you start low with, say, 2 boards parallel, and then you pour some gravel and some sticks and some clay, and then you use the end of a log to beat it and pound it until it's very, very compact. And then you put another layer in, and you keep doing that, and then you put other boards on the outside to hold it in place, and you keep going up until you reach the height that you want. Depois de seco, a estrutura era removida, deixando uma verdadeira laje de terra socada, reforçada por bambus, tal como o ferro reforça o moderno concreto. O lado sul, dando para a China, era defendido por um simples parapeito, enquanto a face norte, que dava para fora, era denteado. Havia uma guarita a cada 700, no máximo 1.000 metros. Um caminho calçado corria no alto da muralha para soldados e carroças. Era uma rota eficiente de comunicação para os vigias das guaritas. Mas, como obra de estratégia militar, a muralha funcionava apenas parcialmente. A wall exists to be defended, but in the long run the wall was not very defensible. Nomads could break through it or go around it.
bribe their way through it. Mas a Grande Muralha não foi projetada só para afastar os bárbaros. Era também uma linha simbólica, encerrando e isolando os chineses. The Great Wall, in a sense, is a cultural marker as much as it is a military fortification. It's the way of the Chinese saying to the nomads, you stay out there and raise horses and sheep, and we'll stay in here and grow grain. Em 210 a.C., a muralha chegara aos 4.000 quilômetros, criando um símbolo indelével no território chinês. Mas o ressentimento geral contra Shi Huangdi virou ódio. Muitos súditos achavam que a colossal muralha não valia tanta dor e aflição. Mais uma vez, os inimigos tramavam contra ele. Shi Huangdi's final years were marked by what I think is reasonable to call paranoia. But as the old joke says, just because you're paranoid doesn't mean people aren't out to get you. 3 conspirações chegaram muito perto do êxito. Shi Huangdi revidou, transformando a China em prisão virtual do povo. E ordenou que todos os registros de seu regime fossem destruídos. A punição para quem não obedecesse era o trabalho forçado ou a morte. Cerca de 400 pessoas foram enterradas vivas, como lição a quem ousasse reclamar do regime. Quando o filho do imperador objetou, ele também foi banido. A visão de Shi Huangdi transformara a China em um grande império. Mas ele pagou caro, pois terminou louco. Antes, ele voltou às suas obsessões e ordenou que acabassem outro grande monumento que já havia sido iniciado. Um monumento a si mesmo e à morte. Em 220 a.C., o imperador Qin, Shi Huangdi, tinha unificado a China pela primeira vez. Ao norte, milhões labutavam e morriam, assentando as fundações do grande triunfo chinês de engenharia. A Grande Muralha, que alcançava 4.000 quilômetros. Mas o imperador não estava satisfeito. Enquanto guerreava com reinos vizinhos e com os próprios demônios, ele convocou quase 700.000 homens da periferia da capital, na China Central, para construir o mais ambicioso de todos os seus projetos. Um mausoléu que ele próprio começara a planejar desde os 13 anos. This was a monumental project that required the labor of thousands and thousands of people over a very long time. It was, by design, the biggest and best tomb that China had ever known. Em 1974, alguns camponeses, ao cavar um poço, desenterraram um antigo guerreiro chinês. A misteriosa cabeça de terracota foi o portal de uma das maiores descobertas arqueológicas de toda a nossa história. The mound is huge. The mound was always known to be the tomb mound of the first emperor. What was a total surprise was the army of terracotta warriors about 1 kilometer to the east of the tomb, who presumably were guarding the approach to the tomb itself. Season after season of excavation since the 1970s has yielded more than 5 large pits. The individualized faces and drapery and armor suggest that each one of these warriors was molded from the life from an individual separate human being. The precision and detail in the sculpting, the firing of the clay are unmatched today. These warriors are a colossal achievement, and some believe the greatest archaeological find of the 20th century. But they are only the tip of the iceberg, because this ghost army only served as a guard detail for an engineering feat as fantastic as the world has ever known, the opulent tomb of Shi Huangdi. Cada estátua media entre 1,70 m e 1,90 m, gigantes na época. Alguns pesavam até 300 quilos. Mas o que surpreendeu os arqueólogos que cuidavam do sítio foi a terracota em si. A argila tinha uma dureza acima de tudo o que tinham visto.
Os artesãos de Shi Huangdi desenvolveram uma tecnologia revolucionária: altos fornos de barro com temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Os arqueólogos acharam 3 grandes depósitos repletos de estátuas que guardavam a tumba do primeiro imperador. Um deles, o primeiro, continha mais de 6.000 guerreiros e cavalos em formação de batalha. Em outro depósito foram descobertos 1.300 soldados de elite, incluindo arqueiros, carruagens e cavaleiros. No terceiro, com 68 figuras e uma carruagem, achava-se a central de comando de todo o exército, o QG da defesa do Império de Shi Huangdi, até na morte. The military armor is fairly specific. We can tell that the armor used was lacquered leather. We can see that people had cleats on the bottom of their boots to help them run in the mud. We can see the kinds of caps people wore and associate them with rank. Paredes de 10 metros dividiam o enorme complexo que se estendia por 7.000 metros em 3 partes: a cidade de fora, a interna e o mausoléu em si. Na construção da tumba, milhares de trabalhadores escavaram um depósito gigantesco, medindo cerca de 500 por 500 metros, equivalente a quase 600 quadras de basquete. Quando o grande complexo ficou pronto, foi soterrado por uma montanha de terra de 120 metros de altura. Na época, pode ter sido tão alta quanto a Grande Pirâmide do Egito. Mas ao longo de 2.000 anos, o tempo desgastou a montanha criada pelo homem, que hoje tem 75 metros. It's hard to believe that something like that could be purely the product of human labor, but it is. That mound was put there, basket full of earth after basket full of earth, to cover what we assume is an entire underground city dedicated to the afterlife of the first emperor. Shi Huangdi's tomb is definitely the expression of a guy who wanted his empire to blow away everything the world had ever known. The ceiling is said to be a night sky studded with constellations made out of pearl. The floor, an entire recreation of his empire in miniature with pavilions and pagodas by a flowing river of mercury. The king himself laid out in gold and jade in a bronze coffin floating on a pool of mercury. Now, all this is pretty fantastic and mind-blowing, but is it true? Well, scientific tests have proven mercury levels 100 times the norm around the mountain, and ground-penetrating radars detected a room inside the mountain 33 feet high. So the emperor's tomb may be all it's cranked up to be, but we're going to have to wait to find out, because the Chinese government has decided not to excavate the place until they have the technology to preserve what's inside. And even then, once they go in, it may be a very treacherous dig. There were corridors and trapdoors and booby traps that were designed to prevent tomb robbing. Now, we assume that those are no longer operable after a couple thousand years, but I'm sure whoever goes into that tomb first is going to step carefully. Shi Huangdi declarou que sua dinastia duraria 10.000 gerações. Mas 3 anos após sua misteriosa morte, o vasto império caiu. O imperador pagará alto preço pelos mirabolantes projetos de engenharia. A Grande Muralha e a tumba arruinaram o país, além de quebrar a espinha dos camponeses. Empurrado até o limite, o povo se revoltou e a China mergulhou no caos. Shi Huangdi, o primeiro imperador da China unificada, estava morto. Poucos choraram. E muitos esperavam o fim da odiada e cruel dinastia Qin. Uma nefasta luta pelo poder tomou conta do império. In a word, it was chaotic. Very quickly, after the death of Qin Shi Huangdi, things fell into civil war with various people vying for power.
Em 206 a.C., um novo líder surgiu determinado a trazer estabilidade para a China. Seu nome era Liu Bang. Soldado e político astuto, ele sabia como conquistar a mente e o coração do povo. Nos 4 anos seguintes, Liu Bang consolidou-se no governo e obteve o apoio popular. A paz retornou ao império. Quando morreu em 195 a.C., ele tinha iniciado uma dinastia que floresceria por quase 4 séculos, os Han. O clã atirou-se à construção da Grande Muralha com maior fúria ainda que Shi Huangdi. They extended the Great Wall much further to the west than it had been, and set up a set of garrisons and a series of watchtowers that guarded the trade routes out into Central Asia for hundreds of miles to the northwest of the capital. Os Han plantaram fortalezas a intervalos menores que as outras dinastias, de 1 a 4 quilômetros. Nas áreas de muita atividade inimiga, o intervalo caía para 500 metros. Os soldados Han tinham 3 grandes missões na muralha: defendê-la de invasões, enviar espiões às linhas inimigas e obter informações, e manter as fogueiras das torres sempre acesas e abastecidas de lenha. Han Dynasty signal towers incorporated several sorts of alarms. Flags and smoke were only used in the daytime. Torches were only used at night. Bigger bonfires and drums were used at any time, and complex codes were devised for these signals. And just like today, modern codes, they were all classified as top secret and unknown to the public. From around 200 BC to 200 AD, just about the time that Rome was dissolving as a republic, only to be reborn as an empire that would gobble up and transform the Western world, China was an empire that was consuming and transforming the East. During the Han Dynasty, the population of China grew to 50 million people. The empire went as far south as Vietnam, as far west as Afghanistan. It was massive. But after 400 years, just like Rome, internal disintegration started to overshadow military success, and in 184 AD, a peasant rebellion brought the Han Dynasty to a screeching halt. And once again, China was on the verge of chaos. Durante 3 séculos, guerras, traições e assassinatos imperaram na China. Mas surgiu novamente um pulso firme que deu fim a essa época de trevas. No século VI, um povo do norte, os Sui, declarou guerra ao caos e começou a conquistar o império região por região. A China foi de novo unificada e, pela primeira vez, desde a queda da dinastia Han, 3 séculos antes. Yang Di, o imperador, ergueu o Império Sui sobre as bases das dinastias anteriores de quase 1000 anos. Diferente dos antecessores que se concentraram em fortificar a China contra o mundo de fora, Yang Di voltou-se para dentro e reforçou as fronteiras internas. A China era vasta e seus rios constituíam um eficiente meio de transporte a grandes distâncias. 2 grandes rios atravessavam o país de leste a oeste, o Yangtze no sul e o Amarelo no norte. Mais de 1000 quilômetros separavam os dois. A China era uma casa dividida. Yang Di decidiu agir e imaginou ligar a China do norte com a do sul com uma artéria central gigantesca, um grande canal. Seria uma estrada de água para mercadores, soldados e cidadãos. Very common to China in terms of constructing any large infrastructure project. You know, they would look at existing waterways and try to find area where they could connect and link the entire canal. They want to take advantage of the natural geography. Esse gigantesco projeto de construção exigiria mais de 1 milhão de homens trabalhando nas escavações. As condições de vida e trabalho eram péssimas, cruéis
e primitivas. Milhares morreram de fome, fadiga e doenças. Alguns eram surrados até a morte pelos supervisores. Mais de 24 eclusas foram criadas para completar a rede de canais. But every time you encounter a natural body of water, you need a lock to make a barrier between the canal and the lake or the river. When you go up any significant grade, you have to have locks to raise the water and the boats with it to get over any rise in the terrain. 5 milhões de trabalhadores levaram mais de 6 anos para construir o Grande Canal. When it was built, it stretched 1,200 miles, and it was the longest and most ambitious canal project that had ever been enacted on the Earth up to that time. Ligando o Rio Amarelo com o Yangtze, o Grande Canal podia transportar bens por até 70 quilômetros em um dia. Ao longo do canal, as cidades prosperaram com o comércio de seda, porcelana e algodão. Mercadores e artesãos enviavam seus artigos a todos os cantos do país. Economically speaking, it made interregional trade much easier, as well as providing work for a lot of people, building it, maintaining it, working on it, transporting goods and people up and down it. Tal como o Rio Nilo, no Egito, o canal integrou norte e sul, consolidando as bases do Império Unificado. Well, the canal was a tremendous generator of wealth. There was opportunity for poets to travel, for painters to wander and begin painting landscapes. So it really was an engine of cultural development, not just along its own route, but with influence far beyond its own confines. Com a obra monumental concluída, Yuan Di decidiu que era hora de aproveitar seu belo canal. Foi um espetáculo patético. A corte de 1000 nobres viajava em um luxo que beirava a obscenidade. Well, the emperor had beautifully appointed luxurious imperial barges that could take him down the Grand Canal. So he would spend as much as half of every year enjoying himself in the sunny south. O imperador chegou ao requinte de exigir pratos exóticos e tributos exorbitantes de cada cidade por onde passava. Quando os restos dos lautos banquetes eram jogados na água, os infelizes que haviam construído o canal observavam o desperdício em desespero. Novamente, o imperador chinês subestimara o poder do povo. Os cruzeiros de luxo e consumismo alimentaram um profundo ódio contra o regime decadente. Em 618 depois de Cristo, o povo se revoltou e uma série de levantes assolou o país. Outra vez o caos engoliu a China e logo alcançou o próprio palácio. O imperador foi morto pelos generais e a dinastia Sui teve fim repentino. Contudo, o império fora unificado. O cenário estava pronto para a época de ouro do país. Pela primeira vez, os engenheiros expandiram o império para fora dos próprios limites. 6 séculos atrás, uma espantosa armada de navios chineses cruzou o mar da China em busca do Ceilão, da Arábia e da África Oriental. Era uma frota como nunca fora vista, com barcos de 9 mastros, escoltados por dúzias de navios de carga, de patrulha e de transporte de cavalos de montaria. A tripulação somava mais de 27 mil marinheiros e soldados. Era a famosa armada da poderosa dinastia Ming, anunciando ao mundo que após um século de domínio mongol, a China voltara a seus legítimos donos. Na proa, via-se o almirante, um plebeu da província de Yunnan que se tornara um dos mais poderosos líderes da dinastia Ming. Chamava-se Zheng He. Tinha 11 anos quando sua cidade natal caiu nas mãos dos Ming. Arrancado do seio da família, ele foi levado como presente para o príncipe e castrado.
Eunuchs appear often in Chinese history, and the reason that they gained power was because they had much greater access to the emperor and to imperial women because they didn't pose a threat. Zhen Ha logo se destacou entre os demais e tornou-se atendente do próprio imperador. Juntos eles fizeram um plano de conquista dos mares. Zhen Ha foi nomeado comandante de uma frota extraordinária. Tratava-se de um desafio que nenhuma dinastia chinesa havia tentado. He was somebody who definitely wanted to create a personal stamp on the world. Zhen Ha encomendou 337 navios e adaptou 188 cargueiros de fundo chato para a água salgada. Just to get the building materials together, get the craftsmen, get the designers and all the rest, and then, say, put together a fleet of 300 ships is remarkable. I mean, the British fleet in the time of Napoleon, it had an upper limit of about 100 ships of the line, men of war. Exército de 30.000 carpinteiros, veleiros e artesãos trabalhava e morava nos estaleiros, cuidando noite e dia da magnífica frota de Zhen. No centro do enorme arsenal, 7 docas secas achavam-se separadas do Yangtze por represas de 8 metros de altura. Uma vez prontos os navios, as represas eram abertas, inundando as docas secas. A nau capitânia era espetacular, contando com 9 mastros e medindo 135 metros, quase 1,5 vezes o comprimento de um campo de futebol. Foi o maior navio de madeira já construído. Projetado para ser estável, tinha fundo chato, recheado de pedras e uma inovadora madre do leme que podia ser erguida para reduzir o calado em águas rasas. Compartimentos isolados e estanques, inspirados na forma dos gomos de bambu, continham água potável e alimentos, além de manter o barco flutuando, mesmo com brechas no casco. O segundo deck era o alojamento da tripulação. Cozinha, cantina e operações ficavam no terceiro deck, enquanto o quarto servia de plataforma de lutas. Aparelhada, a capitânia tinha 9 mastros e 12 velas quadradas de seda vermelha, tingindo o azul do céu. Os outros navios tinham até 24 canhões de bronze, com alcance de tiro de até 300 metros. Popas e proas tinham esporões para atacar navios menores. Alguns navios transportavam cavalos ou soldados. Outros levavam tanques de água fresca e suficientes provisões para até 28.000 homens. We're talking about a really, really big fleet. It had as many soldiers and sailors on it as the Spanish Armada of 1588. It had about twice as many ships. Em 1405, o comandante eunuco Zhen Ha zarpou rumo ao mundo. Zheng He was not an explorer. What Zheng He was doing was what we would call in modern terminology power projection. Em 28 anos de carreira naval, o almirante Zhen Ha visitou 37 países, rodeou a ponta da África até o Oceano Atlântico e comandou uma frota cujos números sobrepujavam os das frotas europeias somadas. As viagens de Zhen He estabeleceram a China como superpotência marítima. Mas em 1433, a era marítima da China foi interrompida. Zhen He morreu repentinamente quando visitava a Índia e a frota foi chamada para a China. Um novo imperador ocupava o trono. Com uma ordem incompreensível, ele mudou o curso da história chinesa. Apesar do domínio naval gozado pelo país, a magnífica frota de Zhen He deveria ser incendiada. Foi um dos momentos decisivos da história. A China tinha tudo para ser senhora dos mares e colonizar o mundo, anos antes dos portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses. Sob o novo imperador, todos os navios marítimos foram destruídos. Até os portulanos de Zhen He foram queimados. A era marítima da China terminara
Todas as portas agora se fechavam. Os navios se foram e a promessa de poder internacional e conquistas estava morta. O motivo da decisão do imperador permanece um mistério até hoje. 1449, 16 anos depois que o império se isolou de novo, o velho inimigo da China retornou. Os mongóis lançaram um ataque maciço. Tal como as dinastias anteriores, os Ming refugiaram-se na muralha para se proteger. O resultado seria um feito monumental, talvez o mais espetacular do império: a restauração da Grande Muralha, que se transformou na colossal estrutura que conhecemos hoje. Earlier walls had been primarily made of tamped earth. The Ming walls were faced with brick and stone. They were much more solid, and those are the ones that we can still see parts of today. Uma mistura de papa de arroz e calcário queimado criou uma argamassa cuja eficiência rivaliza com a do moderno cimento. A construção de fortes militares na Grande Muralha atingiu o auge na dinastia Ming. Paredes duplas foram acrescentadas em certos pontos, juntamente com bastiões, passagens secretas e outros recursos. Guaritas de vários formatos e tamanhos serviam de abrigo ou simplesmente de torres de sinalização. As guaritas de abrigo eram grandes o bastante para guardar alimentos e armas e ainda dar alojamento aos soldados. Escadarias internas levavam até o alto da torre, onde pequenas aberturas serviam de vigias. As defesas englobavam vários itens, incluindo a artilharia. The Chinese have a clear superiority over the Mongols in gunpowder weapons. And as long as the Ming Dynasty could maintain a cohesive enough army along the Great Wall, they were capable of resisting individual Mongol attacks. No fim da dinastia Ming, a Grande Muralha, incluindo inúmeros ramais e desvios, serpenteava por quase 10.000 quilômetros no norte da China. Durante 150 anos, a muralha cumpriu seu papel. Mas em 1600 a grande dinastia estava decadente e uma tribo de fora, conhecida como Manchu, ganhava força na fronteira norte da China. Em 26 de maio de 1644, Pequim sucumbiu ao poderio Manchu. Os chineses levariam mais de 250 anos para expulsar os invasores, mas assim que o fizeram, um novo poder emergiu, algo totalmente diferente: a China comunista. Nothing symbolizes the enduring power and imagination of the Chinese more than this Great Wall. Of all of the civilizations that have reached the glorious heights of empire, only one has avoided the inevitable oblivion that follows. Emperors come and go, but for thousands and thousands of years, from the dedication and vision and resilience and brilliance of these remarkable people, they have pushed their civilization to triumph again and again and again, where others have simply morphed or dissolved or just faded away. At the dawn of humanity, the Chinese were here, and they are still here, and they ain't finished yet. I'm Peter Weller for the History Channel. Ao mesmo tempo, criaram nova estratégia de guerra. Até então, as batalhas eram disputadas por pequenos grupos de nobres em carruagens. Mas a recente descoberta do metal forjado levou à produção em massa de armas e ao surgimento de um novo tipo de guerreiro, o infante, o soldado a pé. It was a time when the use of iron became much more widespread. So just at the same time as infantry armies, which tended to be much larger, came in, so it was possible to make more weapons. Com essa novidade tática, o povo Qin lançou uma ofensiva para conquistar a China toda. À medida que os rivais caíam, e o mais impiedoso, uma província, lar de pessoas hostis e belicosas, eram ambiciosos, fechados e determinados a conquistar e a unir
os 7 reinos. Eram chamados de Qin. Eles unificaram o vasto território, criando um império como o mundo jamais vira até então. O reino Qin prosperou em uma região fértil e plana, com acesso a rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, que o ligava aos mais longínquos recantos do mundo. Com o tempo, os Qin desenvolveram 2 vantagens militares sobre os rivais. Aprendendo de nômades e bárbaros, eles se aperfeiçoaram na equitação. This is the biggest project management in history. Entretanto, dinastia após dinastia, consumidas pela vaidade e cobiça, eram depostas pelo povo revoltado, e a opressão virava a destruição. Construindo um império, China. At the dawn of civilization, the Chinese were there, and they are still here. Hello, I'm Peter Weller. When the Egyptians were building their pyramids, the Chinese already had sumptuous palaces for their kings. When Rome was planning its soaring aqueduct that would bathe its citizens and quench their thirst, the Chinese were redirecting an entire river by blowing up a mountain before gunpowder. Esse império cresceu em escala jamais igualada. Misterioso, violento ao extremo e incrivelmente inventivo. O único império que sobreviveu 4 milênios. China. Os imperadores mobilizavam exércitos de camponeses para executar obras de engenharia sem paralelo em nossa história. A tumba dourada com rios de mercúrio. It's hard to believe that something like that could be purely the product of human labor. O mais longo canal do mundo e a frota naval mais potente que jamais existira. Mas nada se comparava ao monumento que mudaria a face da Terra, a Grande Muralha da China. And building a dam that would irrigate thousands and thousands of acres of land and launch a population explosion the world had never seen. Há 4 milênios, a civilização chinesa cresceu e espalhou-se por vasta área, 1/3 maior que a dos Estados Unidos. Mas durante séculos a China viveu um caos. Os reinos separados lutavam pelo poder supremo. Guerras e conflitos devastavam o território. China was, as we think of it today, more or less, was made up of a number of states, all of which were fighting with one another for supremacy. The period was called the Warring States. No século III a.C., um reino emergiu como o mais poderoso.